Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Então vamos nessa. A gente começa com algumas notícias. O Steelers continua se movimentando, continua abastecendo o elenco antes do draft. É uma filosofia de bons times, de bons front offices. Não ir com grandes buracos no seu elenco pro draft facilita o teu processo de pegar talento, Ricardo. E aí a gente tem dois para comentar. Na semana passada a gente passou rapidamente pelo wide receiver Miles Boykin, ex-Baltimore Ravens, ex-Crush do Pittsburgh Steelers, e nesta semana a gente teve o retorno de Terrell Edmonds. Explica essas situações aí. Uma das coisas que a gente mais fala e que são mais subestimadas nessa época de draft é justamente esses contatos que o Steelers faz antes de poder fechar, antes de fazer as escolhas propriamente ditas, podemos dizer. A gente vê todo o processo de avaliação, entrevista, pro day e tudo mais, com impactos de longo prazo, não necessariamente apenas no dia do draft. A gente contrata jogadores que entrevistamos, que participamos de Pro Day de anos anteriores, e o Miles Boykin não foi nada diferente com relação a isso. Um cara que a gente viu quando foi ver o Chase Claypool em Notre Dame alguns anos atrás. É um cara que tem valor de special teams. A gente sabe como o Steelers gosta desses caras que tem essa função muito específica. Reforça o depth também, querendo ou não. Até estava vendo um review da contratação dele, podemos dizer, e um dos aspectos também que ele se destacava bastante na equipe do Ravens. Do Ravens a gente sabe bastante forte no jogo terrestre, era nos bloqueios de wide receivers, e é algo que a gente precisa muito, dado até o porte físico, podemos dizer, dos wide receivers que a gente tinha fora o Chase Claypool na temporada passada. Então são trabalhos com muitas aspas sujos, que não necessariamente estão relacionados à habilidade de jogador como wide receiver, que agregam muito valor para ele e que o Steelers gosta. Jogador que veio de graça, basicamente. O Ravens dispensou, o Steelers foi lá e pegou o Miles Boykin no período de waivers, e é isso. Tem o cheiro de Pittsburgh Steelers e cheiro de FC Norte no Miles Boykin. É isso, Léo. A velha completada de elenco ajuda a diminuir o trabalho no draft, né? Temos 22 titulares agora, né? A gente tá chegando nesse draft com 22 titulares, é importante. A gente já tem uma noção agora, pelo menos, dos principais pontos fracos. Continuo achando que vem safety por aí. Só um ano de contrato com Edmonds. A gente tem o Trey Norwood, que vai ter alguns snaps também, mas eu não sei se é o cara para isso. Ainda é um cara meio cru, então pode ser que a gente tenha mais algum outro safety que chegue para completar esse elenco, para fazer parte do depth. E, cara, Miles Boykin, muito interessante, hein? Muito interessante. Ricardo era um apaixonado nele, Germano mais ainda. A gente fala bastante no QG. E é um cara que bloqueia muito bem, então pode ser um baita jogador para o jogo terrestre dos Steelers melhorar. É um cara que pode contribuir bastante para corridas outside, né? Outside zone, que a gente usa bastante. Então, vamos lá. Não é dos meus favoritos, mas eu gostei do que eu vi mais sobre ele desde a contratação. É isso, Germano. Em que prateleira, levando em consideração o elenco de Steelers, você colocaria Boykin nesse momento? Boa pergunta. Bom, a primeira prateleira seria composta pelo Claypool e pelo DJ. Acho que não tem nem muita controvérsia quanto a isso. Depois, tá todo mundo no mesmo bolo, Danilo, sendo muito sincero. Não tem ninguém ali muito garantido, não tem ninguém ali que tenha uma vaga já garantida, vamos dizer assim. Eu botaria na segunda prateleira com todos os outros. Você concordaria comigo se eu dissesse que é uma terceira prateleira e não tem ninguém na segunda? Potencialmente um calouro draftado em dia 2, provavelmente. Concordo totalmente com você. Concordo totalmente. Talvez lá o nosso queridíssimo Malvadão esteja na segunda prateleira, porque foi contratado, assim, para ser o retornador, né? O gunner. Mas, tirando isso, todos os outros, eu concordo sim que estariam na terceira prateleira. É isso, então é de se imaginar que seja Deontay Johnson, Chase Claypool, titulares mais utilizados, Gunnar Olszewski mais como retornador, só que a gente viu tanto que Matt Canada usou Ray McCloud, quem duvida que ele use
e o próprio Miles Boykin, com mais adições dos caras que vieram e contrato de futuro, Steven Sims, Anthony Miller, esse tipo de jogador fica ali numa prateleira mais abaixo. Então temos este grupo aí de jogadores. E o Edmonds, Vamos... só complementando, o Léo falou muito bem, o Kevin Colbert destacou na entrevista ontem, falando que a contratação do Edmonds é pra gente ter 22 titulares, de fato, chegando no draft. O Steelers não é um time que normalmente chega com buracos muito grandes no draft. A gente já sabia que não tinha ninguém na posição de stroke safety. Apesar de todo o interesse que existiu no Tyrann Mathieu, foi aí reportado pelo próprio site do Steelers, não acredito que o time ia ficar totalmente disponível para poder esperar a decisão do jogador e segurou o Edmonds até o último momento. Eu também não acho que isso seja sinônimo de que vamos dispensar a posição de safety. Acho que a gente ainda pode, sim, trazer alguém. Então, o contrato do Edmonds, como o Léo comentou, de 1 ano apenas, 2,5 milhões de dólares. E aí eu só queria reforçar um ponto, Danilo, sobre esse contrato do Edmonds e o valor dele, fazendo só um paralelo com o Devin Bush. Quando escolheu a primeira rodada, a gente sabe que escolher a primeira rodada tem esse benefício ótimo de ativar o 5º ano do contrato e tem até semana que vem para poder fazer isso. Uma das coisas que eu sou claro, tem talentos que você vai ativar que você não vai nem pensar, né? Minka, TJ Watt são talentos que você nem pensa. Mas se você está na dúvida, eu não ativaria. E a gente ficou debatendo muito na época se ativaria o contrato do Edmonds ou não, o 5º ano. Foi falado bastante a respeito disso. Minha preocupação sempre quando esse assunto surge envolvendo um jogador que não está firmado, mas que o Edmonds conseguiu manter uma regularidade nos últimos anos, mas ele não estava firmado. É a gente alavancar o valor desse jogador, que é claro, ninguém vai querer renovar por menos depois. O mínimo que você vai fazer é manter o valor do 5º ano. E a gente não ativou, o Edmonds foi pro mercado, não conseguiu nada, voltou para um valor que seria muito mais acessível. O 5º ano seria quanto dele? Não tenho de cabeça, mas... 7,2 milhões. A gente economizou 5 milhões. Exato. E o Devin Bush tem a decisão para ser feita até semana que vem. É unanimidade? Não. Sei que teve lesão, teve muita coisa, mas não ativaria. E não acho que a gente vai ativar, não. São Sim. 10 milhões de contrato. É um valor alto para um cara que ainda não se provou valer esse valor, essa grana toda. A única coisa que eu estranhei do Edmonds foi que eu pensei que a gente fosse esperar passar o draft. Porque se passa o draft, cara, querendo ou não, ele não entra naquela conta de final de ano de pique compensatória. Então contaria como uma perda. Agora não conta como nada, porque ele foi e voltou, né? E eu achei que o Steelers fosse dar uma segurada só pra isso. Já tivesse tudo acertado e falou, amigão, segura aí até só acabar o draft que a gente renova contigo, já tá tudo certo aqui. Te dá até um negocinho a mais aqui e vambora. Eu acho que essa alternativa só rolou porque eles realmente se viram fora do mercado de Tyrann Mathieu. Assim, eu imagino que Mathieu valeria a pena esperar, porque ele conta no cálculo aí de compensatórias e Edmonds não, né? Quando eles viram, ok, isso aqui não vai dar certo, é melhor a gente fechar logo esse gap, um cara que a gente conhece, um cara que tá afim de voltar mesmo e vida que segue. E isso também entra no que o front office tem falado nesses últimos meses, né? De que eles queriam ir pro draft com todas as posições titulares preenchidas. Eles falavam, a única posição que a gente vê atualmente que não está preenchida é a posição de strong safety. A gente não tem titular para aquela posição. E agora, teoricamente, conseguiram. Então, a gente chega, teoricamente, para o draft podendo ir totalmente de BPA, Best Player Available. Ou, o que a gente certamente vai discutir bastante hoje à noite, não precisando comprometer nenhuma das escolhas, médias, altas e tal, porque você pode dar numa troca para cima, né? Tem esse fator também. Se você precisa preencher uma posição, se idealmente, como safety, no caso, você vai querer usar uma escolha do dia 2, por exemplo. Se você já tem um titular e você está buscando só profundidade, um upgrade em uma posição, você pode fazer umas manobras diferentes. E nesse sentido de ter todos os titulares, Thales, de acordo com a comissão técnica dos Steelers, tem 2 tackles titulares. Do lado esquerdo, Dan Moore, do lado direito, Chuks Okorafor. Esse é assim que o Steelers se vê hoje, na posição de tackle. Então é isso, só gostaria de reforçar também que a contratação de Terrell Edmonds não impede o draft de um safety, tá? Em nenhum lugar, nem primeira, segunda, terceira ou qualquer rodada que seja,
não impede. Você precisa considerar também a velha filosofia de que bons jogadores não devem te impedir de draftar grandes jogadores, tá? Então, Inclusive, não... teve promessa, né? Lá no QG. Olha Se só. a gente draftar o Kyle Hamilton, eu pintarei o meu cabelo. Igual o pessoal do NSYNC e do Backstreet Boys nos anos 90. Foram várias e várias promessas. Pode botar essa promessa na lista também. Então se preparem que teremos grandes emoções no dia de draft. O Germano citou o que a comissão técnica, o que o front office vem dizendo a respeito desse draft, e a gente teve entrevistas nessa semana, Ricardo. Eles já estão em Vegas, essas entrevistas foram em Pittsburgh, qual é o cenário, o que é que saiu de lá, o que é que dá para tirar? Entrevista ontem, Mike Tomlin e Kevin Colbert deu a tradicional entrevista da semana de draft. Foi um clima muito mais de nostalgia, eu diria, do que qualquer outra coisa. Talvez não. É a penúltima entrevista dos dois juntos, que eles vão sentar no dia da primeira escolha, pós-draft, enfim. Alguma dessas áreas para poderem fazer novamente a entrevista com a avaliação do draft. Eu acho que a saída de Colbert vai ter Tomlin junto, não? Não, provavelmente. Faltam mais duas? Mas algo muito mais festivo, eu diria, do que necessariamente voltado para um conteúdo, podemos dizer, para informação, como foi ontem. Mas o clima já era muito de despedida, com um rasgando elogios pro outro. Acho que o Danilo pode me confirmar muito mais do que isso, mas eu tenho 99,9% de certeza que, de fato, é a relação GM-head coach mais duradoura da NFL atualmente. Eu acredito, os dois. Tranquilamente. Desde O Colbert tem 22 anos, pô. Talvez o Belichick, né? Que é ele Mas mesmo. o Belichick trocou... Porra, aí é sacanagem também, né? Não está no mesmo local de relacionamento de duas pessoas. A função dele é ele e um cachorro, talvez. Também não bate tanto tempo, não. E aí, eles... Inclusive, a gente tem que destacar a blockbuster trade que ocorreu nos últimos dias, né? Entre o Patriots e o Texas, eu acho, não foi isso? Foi a primeira grande trade do draft, né? Impressionante. A notícia que todo mundo estava esperando para a semana de draft era exatamente essa. O Danilo acho que ainda não sabe qual é a trade. Sabe qual é a trade, Danilo? Sei. Sai uma escolha de 5ª rodada pro Texans, vem uma de 6ª, uma de 7ª pra New England. É pra garantir o próximo Tom Brady, com certeza. É isso. Cara, o Belichick, ele ama 199 tem que ser de 7ª e 6ª rodada. É impressionante. Só uma pessoa ama mais do que ele, essa pessoa se chama Pete Carroll, que troca até a escolha de 1ª rodada por um pacote de 8 de 7ª, se deixar. Mas prossiga, Ricardo. E o tópico central da conversa de ontem não podia ser nada diferente do que, claro, a avaliação da posição de quarterback, que ambos falaram que sim, se chegam na semana agora, quarta-feira, com a sensação de dever cumprido e que fizeram todas as avaliações e viram tudo o que era possível e conversaram com absolutamente todos os jogadores e tem todas as informações necessárias para poder fazer uma escolha confortável na quinta-feira. Tudo está indicando realmente que vai ser a posição escolhida. Até Mike Tomlin disse que comparou que a intensidade com que eles debateram e avaliaram a posição de quarterback é a mesma que eles fizeram na posição de running back no ano passado. Vejamos bem, foi o Najee Harris a escolha de primeira rodada do ano passado. O Steelers é um dos times que sabe esconder muito bem as coisas quando se trata de draft. É um time muito transparente. Ele expõe muito bem e por mais que todo ano a gente acredite que vai ser algo diferente, não é. Nunca é algo diferente, nunca tem uma surpresa. Tá na nossa cara o tempo todinho e a gente, de vez em quando, por pirraça, não quer ver. A posição do quarterback, novamente, esse ano, tá tudo indicando que, de fato, venha a ser essa escolha. Tanto o Tomlin quanto o Colbert destacaram esse processo de avaliação da posição e como eles ficaram animados depois de 17 anos, depois de tantos anos sem mal ver com profundidade a posição, eles voltaram a ver juntos agora. Mas é a primeira vez que viram a posição que Colbert disse ser a mais importante, claro, é a mais importante do esporte. E eles aproveitaram muito esse processo de conhecer os jogadores, a família de jogadores. Colbert elogiou muito como o Tomlin consegue pegar informações voltadas para como o jogador pode se desenvolver como líder, lado pessoal.
e que não é todo mundo que consegue ter a visão que o Mike Tomlin tem, o Kevin Colbert disse. E aí estava lendo um texto de alguém de ontem para hoje, ou foi algum Twitter, eu nem lembro. Eu li alguma coisa de ontem para hoje no celular. Destacando que se você fosse resumir a entrevista de Tony Colbert ontem, voltando para a posição de quarterback, você veria Colbert falando sobre precisão, que é o que ele mais quer ver de fato no quarterback, e não foi só ontem que ele disse isso, ele já disse isso em outras oportunidades também, o quanto ele preza pela precisão do passe mesmo, tecnicamente falando. McTominay quer um competidor, quer um lado mais humano, podemos dizer. Pouco pensar como o Big Ben era também os americanos gostam de falar, o ultimate competitor, o último competidor, é um cara que bastante competitivo, independente da performance que ele tinha. Então, assim, honestamente, eles, claro, citaram outras posições, mas, de alguma forma, sempre na entrevista, o assunto voltava para a posição de quarterback. Então, ficaria chocado também, né? Chocado se acontecer algo diferente que na quinta-feira. Cara, é um dia que a gente tá numa semana que é a semana que vai acontecer tudo, né? Todo mundo tá ouvindo tudo, todo mundo tá falando tudo. Hoje cedo o Matt Rhule do Panthers deu uma entrevista falando que consegue ver quarterbacks na sexta escolha. Só que, cara, quem vai entregar tudo também que quer? Quem garante que o Colbert realmente tá olhando precisão? Quem garante que a gente não tá tentando criar uma cortina de fumaça para ver se a galera vai atrás do cara de ter melhor precisão e sobra quem a gente quer? Então, tipo, é a semana que assiste o filmezinho, assiste o Draft Day e espera quinta-feira. É isso. Não tem muito o que fazer. Pra mim, a frase mais significativa... Para mim, a frase mais significativa foi de Colbert hoje com Missy Matthews, dizendo que, mesmo eles tendo movimentado bastante a free agency, eles não têm problema nenhum em draftar de novo a mesma posição. Porque é a frase que diz absolutamente nada sobre o seu draft. É a especialidade de qualquer GM. Embora eu concorde com o que o Bruno falou no chat agora. Não acho que o Colbert é tão bom assim de blefe, não. O Steelers não é bom de blefe, não. Queria muito que fosse como o Léo descreveu. Óbvio que a gente vai... As famosas smoke screens, né, que sempre surgem. Mas eu não acredito que o Steelers entre muito nisso não. A gente tem 3 prioridades. Que são os 3 caras que a gente mais teve contato, que mais viu, que mais é falado, que é Malik, Pickett e Reader. Não acho que a gente vai fugir disso, a não ser que saiam os 3 logo assim, em sequência no top 10 e a gente não conseguiu subir. Mas é isso, cara. A gente tem essa visão, não necessariamente os 3 encaixam no que o Tomlin e do que o Colbert falaram. Então, o que será? Será que tem mais alguém? Pode ser que seja o primeiro ano que o Steelers não esteja tão mostrando o que ele quer. Por ser QB. Até porque a gente nunca vivenciou isso, né? A gente nunca teve a oportunidade de ver como é que teria a equipe, como é que seria o front office indo atrás de um quarterback. E eu só espero, assim, eu realmente espero que o Colbert esteja dando um blefe quando ele fala de que o que ele mais preza é a precisão. E espero profundamente que ele não diga em nenhum momento que o que ele mais preza é a famosa alegria nas pernas. Mas também ele já vem dizendo isso o tempo inteiro, né? É o que do fim da temporada pra cá, é só o que eles vêm dizendo. Mobilidade. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Eu espero que eles não digam, não venham dizer isso agora para chamar atenção, entendeu? Deixa na precisão mesmo, deixa em altura, deixa em outros aspectos aí que tá de boa. Eu queria muito estar desse lado de vocês. Eu não sou o cara... Acredito que muitos até os amigos aqui mesmo também compartilham. Eu não quero subir, não quero nada. Eu quero ficar na minha quieta, na 20 mesmo e ver, seja o que Deus quiser ali, de quem vai chegar pra gente. Mas... como eu comentei, todo ano a gente pensa que esse ano vai ser diferente. E nunca é. Se eu for falar que vai ser um ano diferente, pode ser que seja ano que vem, pelo simples fato de que a gente não vai ter o Kevin Colbert ali como GM, vai ser um GM novo. Então a gente não sabe. Pode ser que mude alguma coisa, de fato. Não sei. A decisão vai ser do GM. O Steelers tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Mas para esse ano, não quero surpreso, chocado, se a gente for seguir um rumo muito diferente do que vem sendo falado nos últimos dias. Seja qual for o jogador. Eu tô focando muito mais
mais na posição do que nome. Muito mais na posição mesmo. Até porque as principais indicações são de que o Steelers quer um quarterback, quer muito um quarterback, mas as coisas estão indo para vários lados aí, sobre exatamente qual é o quarterback que o Steelers quer. Muita fofoca, como você falou na abertura. É isso, muitas fofocas. Não só teve essa coletiva ontem, como teve entrevista hoje, tá? Kevin Colbert sentou com Missy Matthews, do Steelers.com, e bateu um papo, e aí, como é uma entrevista interna, tal, da própria instituição, é bem direcionado as coisas, não é o... Você não vai ver Missy Matthews arrancando grandes revelações de Kevin Colbert, porque eles estão trabalhando juntos ali em prol dos Steelers, mas uma das coisas que saiu hoje é que eles voltaram a conversar e trocar uma ideia com o Stephen Tuitt, por exemplo, mas não tem revelação. Eles só dizem, estamos muito encorajados com o que vimos, o que tivemos na última sessão. Então, são grandes entrevistas sobre absolutamente nada. Inclusive, Colbert disse a seguinte frase, não temos atualização. Então, fica só o registro para ir lá assistir a entrevista dele, tanto com o Missy Matthews quanto a coletiva de ontem. Nessa entrevista, Danilo, o que eu fico mais curioso é saber se ela estava usando uma roupa preta ou não. Para quem estava usando roupa preta? Missy? Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu já trago para você. Para quem não sabe, a Missy Matthews é muito engraçada porque ela só aparecia de roupa preta. Era absurdo. Parecia que ela só tinha essa cor no guarda-roupa. Aí de um tempo para cá ela tem dado uma modificada, mas realmente era muito engraçado. Agora que você falou, eu nunca vi reparado. Correto, Jamal, ela tá de preto, sim. Tá de preto, né? Impressionante. Padrão. Vestidinho preto ao lado de Kevin Colbert. Então, confirmadíssimo, as preferências de roupa de Missy Matthews se mantêm. Apoio, inclusive, também eu adoro um preto. Eu também estaria tranquilamente vestido entre preto e amarelo, brother. Vai de preto mesmo, que tá super suave. Então, essas são as de notícias, basicamente, que a gente tem, a não ser que eu esteja perdendo alguma coisa, em termos de notícia mesmo, é o que tá faltando. Vamos começar a sessão Sônia Abrão do podcast, é isso? Não, tem uma notícia que é meio fofoca, mas não é fofoca porque é notícia, porque foi em coletiva, que é o wide receiver Sky Moore que falou que está desejando ficar em Pittsburgh. Pô, aí é fofoca, né? Que o desejo dele seja atendido. Pô, por favor. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.